Olá galera, olá pessoal, eu sou o professor Tiago, vou estar resolvendo para vocês algumas questões do Enem na área da ciência da natureza e suas tecnologias, ok? Espero que vocês aproveitem, gostem, né? Ah, enfim, vamos lá. Nessa apresentação, nós vamos falar de questões que envolvem os conceitos de química, de física e biologia. Nesse caso, a gente vai estar resolvendo primeiramente duas questões de cada uma dessas disciplinas, tá? Tanto de química quanto de física quanto de biologia. E prestem bastante atenção para que vocês compreendam bem, tá bom? Bem, como vocês podem ver essa linda ave, a imagem dessa linda ave, o foco de estudo é o Enem do ano de 2017. Então é importante que vocês coloquem um objetivo na mente, coloquem empenho nessas atividades para que suas metas sejam alcançadas, viu? Muito bem, galera, vamos estar resolvendo essa primeira questão aí, que é de química, que envolve os conceitos de polaridade e forças intermoleculares, tá certo? Vamos analisar e ver o que a gente pode extrair dessa questão. Ela diz o seguinte, ó: o carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Esse fenômeno, só voltando um pouquinho aqui, essa questão aqui de falar do benzeno é algo interessante, nós vamos precisar disso aqui para frente. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, então, ó, superfície do carvão, e o benzeno. A superfície do carvão é chamada de adsorvente e o benzeno é chamado de adsorvato, substância adsorvida. No caso apresentado entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de, antes um pouquinho, lembrando que forças intermoleculares são forças entre as moléculas. Essas forças intermoleculares podem ser dipolo induzido, que vai ocorrer entre moléculas apolares, que não formam polos ou nuvem eletrônica diferentes, para ter polaridade. Dipolo, outro tipo de força intermolecular é o dipolo permanente, ou simplesmente dipolo, tá certo? Que ocorre em moléculas polares, tá certo? E pontes de hidrogênio, uma outra força intermolecular, é um exemplo extremo, de dipolo-dipolo, quer dizer, uma força, uma interação intermolecular muito forte. Então, são essas três forças intermoleculares que tem, ó: dipolo induzido, dipolo permanente, e pontes de hidrogênio, tá certo? Beleza. Isso aí depois vocês têm que fazer um estudo mais específico disso, mas vamos lá resolvendo a questão, tá? Adsorvente, um negócio legal da gente perceber. Adsorvente diz respeito a quê? A parte da superfície da substância, né? É a parte da superfície. Então, adsorver parte da superfície, diferente de absorver. Absorver quer dizer a parte mais interna, então vai da superfície para a parte mais interior, tá certo? A gente fica meio confuso, mas é isso daí, tá certo? Beleza. Um dado importante aí para a gente pensar. Então, o carbono e o benzeno. Essa é a relação, carbono e benzeno. Nessa relação carbono e benzeno, uma informação legal é que o benzeno, só a título de curiosidade, o benzeno ele é apolar, tá certo? É uma substância apolar, ok? O carvão ativado também é apolar. Bem, se eu tenho duas substâncias apolares se interagindo e nessa relação de adsorção e tal, a única
questão que nos favorece é a letra D. Interações de polo induzido, que é um dos tipos de forças moleculares. Tá certo? Bem, mais uma questão de química, né, para a gente resolver. Bem legal, fácil, né? Nível fácil. E ela diz o seguinte, ó. Para lavar e refrescar o ambiente que estava a 40 graus Celsius, uma pessoa resolveu jogar água sobre o piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da molhabilidade. É uma palavra muito louca, né? Molhabilidade. Mas beleza, tá? Olha que coisa interessante aqui nessa questão, ó. Aí estão as alternativas, mas olha só que coisa legal nessa questão. Ó, primeiro, ela fala assim que o líquido se concentrou em algumas regiões do piso, então não foi, né, em todo o piso. Quando detergente, ele tem uma propriedade tensoativa, né? Ele é capaz de quebrar as forças intermoleculares entre as moléculas e tal. Ele tem essa capacidade de romper essa estrutura, né, entre as moléculas. Que estrutura é essa especificamente na água? É uma propriedade chamada tensão superficial, né? Então, o que é a tensão superficial? São forças entre essas moléculas de água, né, que formam uma espécie de camada que é capaz de suportar uma determinada tensão sobre ela, né? Então, por isso que ela fica assim, às vezes mais isolada, num ponto da superfície, no outro ponto da superfície e tal, tá certo? Mas, continuando, então a única coisa que fez com que essa água se espalhasse de forma mais uniforme nesse piso é porque essa tensão foi quebrada, né? Então a resposta que nos atende é letra B, tensão superficial da água ter sido reduzida nesse caso aí, tá? No finalzinho tem um link, no finalzinho dessas apresentações aqui tem um link que vai mostrar um experimento bem legal para vocês verem essa quebra de tensão superficial, certo? Bem, pessoal, essa questão aqui envolve os conceitos de potência elétrica, né? Então vamos resolvê-la. Ela diz o seguinte: uma lâmpada de LED, diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 A, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Olha que interessante. Vem a pergunta: qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED? Opa, diodo emissor de luz é o significado da sigla LED, né? Lembrando que o diodo é um componente eletrônico de dois terminais, né? Que conduz corrente elétrica em um só sentido, bloqueando o sentido oposto. Ele é utilizado para converter corrente alternada em corrente contínua, tá certo? Isso é uma curiosidade para a gente ver, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser o valor dessa redução de potência, tá? Vamos ver se essa lâmpada economiza mais. Então vamos anotar primeiro as questões, as informações sobre o LED, tá certo? Então aqui, ó, a informação é a tensão, que é representada pela letra U, é de 12 volts, está aqui anotado. A corrente I é 0,45 A, vamos anotar também. E vamos saber então qual que é a potência, ok? A fórmula para cálculo da potência, então, é o PUI. Potência igual a tensão vezes a corrente. Então, eu vou colocar potência igual a tensão, que é 12, vezes a corrente, que é 0,45, isso vai me dar uma potência de 5,4 watts da LED. Qual que é a informação da lâmpada incandescente? Que a potência dela é de 60 watts. Ora, o que eu quero saber? Eu quero saber essa redução de potência. Então, basta eu pegar a potência da lâmpada incandescente, né, que é de 60 watts,
e subtrair pela potência de LED que a gente acabou de descobrir, que é 5,4 watts, correto? Então vai dar uma potência de 54,6 watts. Portanto, letra A. Ok? Muito bem, continuando então. Essa questão também fala da corrente elétrica, particularizando a intensidade da corrente elétrica. Vamos lá resolvê-la, ou tentar resolvê-la, né? Então o exercício diz o seguinte. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220, podendo ir de 4.400 watts a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura nesse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser... E aí nós temos as alternativas. Vamos lá resolver essa danadinha. Vamos anotar então os dados do chuveiro. Então, para o chuveiro nós temos os seguintes dados. Nós temos uma tensão U de 220 volts, né? Uma potência máxima que pode chegar a 6.800 watts, correto? Uma tolerância para esse disjuntor de 10%. E nós não temos a corrente máxima, né? Que é o que a gente vai encontrar, ok? Nós temos então o PUI. Eu só coloquei aqui máxima e máxima só para a gente entender o esquema, né? Então, a potência máxima vai ser igual a tensão vezes a corrente. A potência máxima é 6.800, igual a tensão de 220 vezes a corrente máxima, que é o que eu quero, ok? O 220 está multiplicando, passa de lado da igualdade dividindo, então nós vamos ficar com corrente máxima igual a 6.800 dividido por 220. Teremos, então, uma corrente máxima de 30,9 ampere, ok? Mas espera aí que a gente não terminou ainda. O que é a margem? Qual é a margem de tolerância? 10%, não é? Então, 10% de 30,9, 3,09. Então, a gente soma aí e tem uma corrente máxima de 33,99 ampere. Aproximadamente aí 34 ampere. Então, o disjuntor, né, que serve para essa instalação, que mais se aproxima, é o de 35 amperes. Valeu? Vamos agora então para resolver uma questão de biologia, né? E ela diz o seguinte: apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o a... Bem, então olha só, essa questão diz comuns a todos os seres vivos. Tá vendo? Então todo ser vivo tem. Se a gente for analisar essa questão, a gente percebe o seguinte: desenvolvimento embrionário, nem todo ser vivo tem. Reprodução sexuada, nem todo ser vivo tem. Tem seres que têm reprodução assexuada. Respiração aeróbica, ou seja, com o uso de oxigênio. A gente sabe que existe respiração anaeróbica, então quer dizer sem uso de oxigênio. Excreção urinária, a gente sabe que tem outras formas de excreção que não é urinária especificamente. Então, o que sobrou para a gente? Se a gente for por eliminatória essa questão, sobra para a gente o quê? Síntese proteica, né? A síntese de proteína, a fabricação de proteína. Então, eu coloquei uma informação interessante aqui do lado que serve para estudo, olha só. Ela diz o seguinte, ó, todos os seres vivos realizam síntese proteica. Todas as formas de vida conhecidas são baseadas na mesma organização bioquímica fundamental. Quais informações? A informação genética codificada no DNA, transcrita em RNA, através do efeito de enzimas de proteínas e RNA. E depois traduzida em proteínas por
ribossomos, o síntese de proteína, ribossomos, atualmente semelhantes. O ATP, NADPH e outros como fonte de energia, etc, etc. Portanto, síntese proteica é a resposta correta. Uhul! Bem, a outra questão também é uma questão de biologia, bem bacana, que a gente vai estar resolvendo, e ela traz um texto, né, de Guimarães Rosa, e o Enem é engraçado, porque o Enem gosta de trabalhar com texto, né? Coloca um texto, uma obra literária, um trecho, etc e pergunta alguma coisa. Eu acho interessante isso, né? Ressalta a importância da literatura, da leitura, não só nos processos específicos da literatura em si, mas em todas as matérias. Então, ler é importante, né? Então, vamos lá. Vamos ler esse trechinho desse poema aqui, né? Da obra de Guimarães Rosa Segarana. A sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros. Começa a tremer, com muito atraso. Mas ele tem no baço duas colmeias de bichinhos maldosos que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim nunca precisa de passar um dia sem tremer. O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrio, sudorese intensa e tremores, com intervalo de 48 horas a 72 horas, dependendo da espécie de plasmódio. Então, de acordo com o plasmódio, a espécie do plasmódio, a gente fala o tipo de malária que é, né? Terça benigna, terça maligna, quartana, etc. e tal. Mas a questão não é essa. Eu posso falar de malária com propriedade, que eu já tive malária, vocês não estão me vendo, mas eu sou uma pessoa linda, maravilhosa. Mas enfim, vamos resolver. Essas crises periódicas ocorrem em razão da... Vamos colocar lá. Um negócio interessante, né, que tem aqui, eu vou marcar aqui para vocês, essa palavrinha aqui, ó. Às vezes muitos de vocês não conhecem essa palavrinha aqui, ó. Merozoitos. Tá vendo isso? Tá vendo aqui? Então, é importante a gente saber o que é isso para a gente entender essa questão especificamente, tá certo? Então, merozoito são formas apresentadas pelo plasmódio no interior do nosso corpo, né? O que o merozoito faz? Ele infecta a hemácia, né? Ele infecta a hemácia e ele se reproduz dentro dessa hemácia, né? De forma assexuada, inclusive. Cada ciclo reprodutivo, ele vai lotando essa hemácia, etc. e tal, elas começam a se arrebentar, se romper, né? E libera na corrente sanguínea, né, o que a gente chama de hemozoínas, né? E substâncias tóxicas, etc. e tal. Então, as hemozoínas, que são essas substâncias que são liberadas após a lise, né, a quebra dessa hemácia, tá certo? Bem, se essa hemácia é lisada, ela é quebrada, né? Vem o período febril. Então, vem aquele período febril intenso, né? Passa esse ciclo, outras hemácias são infectadas por merozoítos, esses merozoítos se reproduzem, lise da hemácia, etc. e tal, né? Então, essas hemozoínas, que são resíduos da digestão da hemoglobina, feitos pelo protozoário da malária, tá? Então elas prejudicam e voltam esse ciclo febril, etc e tal, tá certo? Então a resposta que melhor se encaixa aqui é a letra A, né? Lise das hemácias liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Valeu? É isso aí. Vocês podem ver aí, ó. É um site do Wix, é gratuito, né? É um site bem simples. Nesse site tem algumas informações que podem, né, ajudar vocês. Tem muita coisa bacana lá, né? São coisas simples, mas que podem ajudar,
tá certo? Todo tipo de estudante, né? Tem algumas questões já de engenharia, de biologia, tem muita coisa bacana lá e também do Enem, né? Algumas questões do Enem. Eu espero que possa ajudar a todos vocês, né? E um forte abraço, sucesso sempre aí, ok? Valeu! Também tem alguns links que podem ajudar. A net tem muita coisa bacana, né? Para vocês, mas ressaltei esses dois videozinhos aqui que podem ajudar vocês nesse processo, tá? Os links legais, mais para direcionamento mesmo, né? Então tem esse danadinho aqui, ó, tá vendo? Aqui, uma videoaula bem legal, tem muita gente boa que produz vídeos legais, vídeos bem elaborados e tal. Então tem muita coisa bacana. Nesse aqui eu ressalto esses dois danadinhos aqui, né? Mas tem muita coisa, mais para direcionamento mesmo, ok? Abraço, sucesso. Valeu, galera. Até a próxima. Vamos produzir mais materiais, alguns materiais e para ajudar todo mundo e para a gente exercitar também no parar de estudar. Beijo. Até mais. Valeu, galera. Tchau.